Que coisa boa estar mais uma vez com vocês, nessa tarde chuvosa, mas tão linda, tão preciosa. Eu quero repartir com vocês hoje um dos textos mais caros do meu coração, que é o Salmo 116. Salmo 116. Nós vamos ler até o versículo 9 e partilhar com vocês algumas verdades preciosas desta linda passagem das Escrituras. Salmo 116, versos 1 a 9. Abra sua Bíblia, acompanhe ou ligue o seu telefone aí no texto bíblico e mantenha a Bíblia aberta, por favor. Esse texto diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Este salmo não tem no cabeçalho quem o escreveu. Este é um assunto um pouco ainda aberto e em debate. Entretanto, a maioria dos scholars, dos estudiosos, entende que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E Ezequias foi um dos reis de Judá, que começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu consequentemente com 54 anos. Ezequias foi um homem especial porque há uma fala sobre ele que é singular. Não houve nenhum rei parecido com ele antes dele, nenhum rei que o sucedeu que fosse igual a ele. Ele era um homem único no seu tempo, na sua geração. Um homem piedoso, que, inobstante ter um pai perverso, seu pai foi Acás, um assassino, um feiticeiro, um homem que queimou alguns dos filhos a Moloque, um homem que derramou sangue, e muito sangue em Jerusalém, um homem que poluiu a casa de Deus, com ídolos, com imagens dos deuses falsos. E Ezequias resolve ser diferente do seu pai. Ele resolve seguir um outro curso de vida. E Ezequias, e não obstante ser este homem tão piedoso, ele vai enfrentar dois gravíssimos problemas. E eu diria para vocês que eram problemas insolúveis. Eu não sei se você já orou por causas impossíveis. Um problema que você diz, não tem jeito. Humanamente falando, não tem jeito. Você não vê saída. Não tem uma luz no fim do túnel. Não tem sequer um sinal de que a situação possa ser revertida. E ele enfrenta dois problemas humanamente impossíveis de serem resolvidos. O primeiro problema que ele enfrenta, e eu vou daqui a pouco entrar na exposição e vocês vão perceber isso, é que ele está governando em Judá, em Jerusalém, quando o maior império do mundo da época, o Império Assírio, invade o reino do norte, as 10 tribos do norte, e leva o reino do norte em cativeiro. Ou seja, das 12 tribos, 10 caíram no poder estrangeiro, de um império truculento, sanguinário, expansionista,
que ao atacar uma cidade, uma província, um povo, deixavam um rastro de destruição. Eram crudelíssimos, a ponto de entrar nas cidades, decapitar os homens e fazer um montão de cabeças na porta da cidade, para mostrar para o mundo que ninguém podia resisti-los. Pois agora, depois de tomar o reino do norte, a Assíria vem e toma todas as cidades fortificadas de Judá, do reino que governava Ezequias. E agora não só isso, mas o comandante chega a Jerusalém, e tem 185 mil soldados entrincheirando Jerusalém, e ele chega com um recado do soberano rei da Síria: capitule-se, entregue-se, renda-se, olhe as nações, nunca ninguém jamais nos resistiu, você não poderá nos resistir, não tem Deus que possa livrar alguém das nossas mãos. E Ezequias está aí diante de uma invasão militar, que não tem na época qualquer exército do mundo capaz de resistir a essa invasão, e é nessa circunstância, de um problema insolúvel, humanamente falando, é que ele se encontra. É a primeira causa de oração para coisas impossíveis. Segunda coisa, e vocês se lembram o relato quando ele pega uma carta, a carta afrontosa, leva para o templo, faz uma oração ao Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e Deus responde para ele que esse rei que está fazendo ameaça vai ser arrancado com anzóis na boca, e que ele vai dar vitória a Jerusalém. Mas se não bastasse esse primeiro problema, Ezequias enfrenta um segundo problema também impossível, um problema de saúde. Eu não sei até que ponto ele contrai uma úlcera, e vocês sabem que, via de regra, as úlceras, as gastrites da vida, tem muito a ver com os problemas emocionais, com reflexos de problemas emocionais, e eu não sei se tem alguma ligação, mas o certo é que a Bíblia diz que ele tinha uma úlcera incurável. Embora ele fosse um homem muito rico, embora ele fosse um homem muito poderoso, embora tivesse todos os recursos da época para buscar tratamento, mas não tinha mais jeito para ele. E aí diz a Bíblia que Deus mandou na casa dele, não sei se no palácio, na casa, ou se o palácio era a própria casa, o certo é que Isaías vai lá, e diz assim para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu não sei, sabe quantos anos ele tinha nessa época? 39 anos. Foi 14 anos depois que ele começa a reinar, ele começa com 25, é que ele enfrenta esses dois problemas. Um problema de um iminente ataque militar e um problema de saúde incurável. Diz a Escritura que quando ele recebe esse recado do profeta Isaías, só restou para ele uma parede, e para a parede ele se voltou. E orou fervorosamente, e chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para Isaías: volta lá, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu o curarei da sua enfermidade, e que eu libertarei Jerusalém do ataque estrangeiro, e que no terceiro dia ele subirá à casa do Senhor. Quando o profeta voltou, Ezequias perguntou assim para ele: mas qual é a evidência, qual o sinal que Deus me dá de que ele atendeu minha oração? E o profeta pergunta: o que é que você quer? Que a sombra do relógio de Acaz, o pai dele tinha feito esse relógio, avance 10 graus ou retroceda 10 graus. Então o rei pensou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero maior. Por que maior? Porque todos vocês e eu já vimos o relógio andar para frente, mas nenhum de nós viu o relógio da marcha ré. Não é verdade? Relógio pode atrasar, pode adiantar, mas sempre caminha para frente, nunca para trás. Ele diz então que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo,
para atender a oração de Ezequias. E duas causas impossíveis são revertidas pelo poder de Deus através da oração. Eu não sei que tipo de causa você tem, que tipo de necessidade você tem, que tipo de súplica você traz para essa tarde. Talvez alguns problemas crônicos, você lida com eles há anos. Talvez alguns problemas bem pontuais, que surgiram recentemente na sua vida, seja um diagnóstico de uma enfermidade, seja um conflito conjugal, seja um problema com filhos, com filhas, com a família, ou seja um problema de trabalho, seja um problema que tira o seu sono, que ameaça a sua saúde, que talvez ameace até a sua estabilidade, seja emocional, financeira, familiar. Problemas que você olha para o horizonte e diz, não tem jeito, eu não vejo saída. Pois o Deus que está aqui hoje com você e comigo, é o Deus de Ezequias, é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há causa perdida, para Ele não há problema impossível, para Ele não tem problema sem solução, Ele pode todas as coisas. Então é com essa perspectiva que eu gostaria que você olhasse comigo o Salmo 116. Porque o Salmo 116 é uma espécie de testemunho de Ezequias do que Deus fez, em resposta às suas orações. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é para notar comigo o problema que ele está enfrentando, e ele descreve isso no verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Notem vocês que ele enfrenta dois problemas, um externo, e eu chamaria o externo do ataque militar, e um problema interno, e eu chamaria esse problema interno da sua problema de saúde. E ele diz aí, o externo é que laços de morte me cercaram. Se todas as cidades e fortalezas de Judá, o seu reino, já estavam tomadas pela Síria, só faltava tomar o quê? A capital. E Ezequias era um homem antenado com a sua época e sabia que onde a Síria chegava, a morte chegava junto. O massacre chegava junto. E ele chega a dizer que aquele era o dia da angústia. Laço é um perigo, é uma ameaça a você, que embora real, você não enxerga tão bem. Você sabe que o problema existe, mas não sabe até onde ele vai. Não sabe que estrago ele vai produzir. Não conhece ainda todas as consequências desse problema. É isso que Ezequias está enfrentando. Ele está entrincheirado, emparedado, encurralado, num beco sem saída. Mas ele trata do segundo problema, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãs e irmãos, eu acho que todos nós sabemos o que é angústia. Eu acho que até as crianças já sabem um pouco o que é angústia hoje. Não é verdade? Mas eu não sei se você e eu sabemos o que é a angústia do inferno. Eu não sei se a angústia que nós já experimentamos possa ser assim adjetivada. O que Ezequias está dizendo é que o inferno havia mudado de endereço. É que o inferno estava instalado dentro dele. Que o inferno estava morando dentro dele. Que o inferno estava residindo dentro do peito dele. Angústias do inferno, e não é uma angústia que vem e vai, não. Se apoderaram de mim, enfiaram as garras em mim. Qual o resultado? Ele diz, eu caí. Caí como? Em tribulação e tristeza. A palavra tribulação, todos vocês sabem, traz a ideia de um rolo compressor, que passa por cima de você, que debulha você, que esmaga você, que achata você. Resultado é que a alegria foi embora da vida dele. Cai em tribulação e tristeza.
Pois bem, eu acho que todos nós, num dado momento ou noutro da vida, já passamos um pouco por isso, não? Chegar aquele dia, vocês, meu Deus, eu não aguento mais. As minhas forças acabaram, os meus recursos também, as minhas emoções já estão no tanque de reserva, já estou aí andando com a luz vermelha no tanque, porque não dá mais. E nessa hora, talvez na última volta do ponteiro, no último furo da correia, é que você é levado e é levada ao seu clamor mais profundo, ao seu grito mais eloquente, à sua oração mais fervorosa. Porque é isso que o verso 4 diz. Preste atenção que a palavra que linka o desespero do 3 com a oração é a palavra então. Então eu invoquei o nome do Senhor. Irmãs e irmãos, os tempos de fartura não são tempos abundantes de oração. Os tempos de vacas gordas não são os tempos em que a igreja se ajoelha. É por isso que o salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição. É quando o problema chega que a gente dobra os joelhos. É quando a dor aperta que a gente grita. Então eu invoquei o nome do Senhor. Se o sofrimento nos leva aos pés do Senhor, bendito o sofrimento. Mas quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre algo sublime, porque ele faz uma oração de livramento. Ó Senhor, livra-me a alma. Tem hora que você se sente como um Pedro afundando no mar, diz: salva-me, Senhor, livra-me a alma, Senhor. E eu não sei quantas vezes você já deu esse grito, por você, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Você se sente sozinha, sozinho, frágil, impotente, mas a oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. As impossibilidades humanas às possibilidades infinitas de Deus. E quando ele ora, olha o que ele descobre no verso 5. Isso é bonito, porque via de regra você descobre isso, é quando você ora. Ele descobre que Deus não só se importa com ele, mas a dor que lateja no peito dele, está pulsando também no coração de Deus. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. A palavra compassivo significa padecer com. Às vezes a gente perde essa ideia de que Deus se importa com a gente, de que Ele é Pai, e tudo aquilo que mexe com um filho, mexe com um pai, mexe com mãe, não é verdade? Vocês mães, nós pais, talvez gostaríamos que a dor que está doendo nos filhos doesse na gente, para poupá-los. Se pudéssemos, com um rodo, nós arrastaríamos tudo para a gente, para que eles fossem poupados. E Deus está dizendo: quando você está sofrendo, eu estou sofrendo com você. Eu me importo com você a esse ponto. Eu sou compassivo. Eu jogo o meu coração na sua miséria. Eu sou misericordioso. E eu sou justo para você não sofrer além do que convém. Porque até o sofrimento que vem, como nós lemos agora, foi lido agora na pastoral de Charles Haddon Spurgeon, até o sofrimento que vem, vem pedagogicamente para nos colocar mais perto de Deus. Mas notem comigo, que ele vai dizer algo precioso no verso 6. O Senhor vela pelos simples. E é bonito isso, não?
Deus não vela pelo arrogante, pelo soberbo, pelo altivo. Deus resiste ao soberbo. Mas aquele que é simples, ou seja, aquele que não ostenta vaidade, mas depende de Deus, Deus vela por ele. E uma das coisas que nos ajuda a enfrentar as lutas da nossa casa, da nossa família, é saber que Deus está atento a nós, que Deus está velando por nós, que Deus está olhando para a nossa casa, que Deus está olhando para a nossa vida. Mesmo que você não sinta isso, mesmo que você não veja isso, Deus está fazendo isso. Mas note o que ele vai dizer no verso 6, porque no verso 3 ele diz que caiu, mas no verso 6 ele vai dizer que ele estava o quê? Prostrado. Qual a diferença em estar caído e estar prostrado? Pensa comigo numa luta de boxe. Eu acho que as mulheres não gostam desse esporte, nem devem gostar mesmo. Acho que é muito violento, muito brutal, sobretudo tal de MMA. Até hoje eu não entendi se esse negócio é esporte mesmo. Não dá para entender, dá não? É um negócio esquisito, não é não? Você faz uma oração e quebra a cara do outro. É um negócio, é uma volta à Roma antiga, né? Uma volta à Roma antiga. Quanto mais sangue, mais as pessoas aplaudem. É triste. É a degradação da sociedade humana. Chamaram um negócio desse de esporte. Pois bem, mas vamos voltar ao boxe agora. 2 lutadores estão no ringue. Um leva um sopapo e vai à lona. Caiu. Mas ele pode se levantar, ele pode se recompor, ele pode ainda ganhar a luta. Mas quando diz aí está prostrado, significa que ele foi o quê? Nocauteado. Em outras palavras, ele não tem condições de lutar mais. É assim que esse homem se encontrava, diante de um ataque iminente militar, diante de um problema de saúde incurável, onde a riqueza dele, a fama dele, o poder dele, a influência dele, nada disso podia ajudar mais em nada. Ele está o quê? Prostrado. É assim que muitas vezes você e eu nos encontramos. E ainda assim, todos os recursos de Deus estão disponíveis para nós por meio da oração. Está orando pelo seu filho? Não está vendo o resultado ainda? Continua orando. Continue orando. Você está orando pelo seu marido, está mais duro ainda? Continue orando. Deus está trabalhando. E Deus é poderoso para reverter os quadros mais sombrios por meio da oração. Agora vejam comigo que este homem vai descrever que tipo de livramento Deus trouxe para ele naquela circunstância. Olha o verso 8 comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele mostra 3 livramentos aí. O primeiro livramento é o livramento espiritual. Livraste da morte a minha alma. Esse livramento é o mais importante, porque este é o livramento de consequências eternas. Nossas orações não podem ser apenas para as necessidades do aqui e do agora. Como a irmã disse agora há pouco, às vezes as nossas orações são muito utilitárias, humanistas, egoístas. Nós procuramos Deus apenas como um facilitador, ou como uma panaceia para os nossos males. Resolvido o problema, não quero mais Deus. Só o busco porque eu preciso. Mas eu não deleito-me nele, eu não me alegro nele, eu não tenho prazer nele, eu não quero cultivar comunhão com ele. Eu só o vejo como um solucionador de problemas, mais nada. Mas quando você entende que a principal obra que Deus precisa fazer e quer fazer na nossa vida é a libertação espiritual, é quebrar o jugo do pecado, é arrancar nossa alma da morte, é tirar-nos de uma prisão
que ela pode existir mesmo quando você está livre para ir e vir, fisicamente, mas está preso num laço de morte. Essa é a primeira necessidade minha e sua, é que Deus nos livre a nossa alma, perdoa o nosso pecado, restaure a nossa sorte, nos reconcilie com Ele, nos dê a bênção e a alegria e a segurança da vida eterna. Segundo livramento, é o livramento, preste atenção, emocional. Livraste das lágrimas os meus olhos. Nós vivemos numa geração de muito choro, não? Embora as pessoas às vezes esbocem um sorriso, e nada errado nisso, mas atrás do sorriso tem muita dor. Atrás de um sorriso a gente esconde muito sofrimento. As pessoas veem o sorriso, mas Deus vê a dor. E o que é maravilhoso é que o nosso Deus é consolador, porque não só enxuga as lágrimas, Ele estanca o motivo das lágrimas. Porque quando você chora por alguém, ou chora por algo, chora por situações, chora por pessoas. E quando Deus vem e intervém, Ele sana o problema, Ele cura a doença, Ele pacifica a alma, Ele afasta o inimigo, Ele triunfa sobre o inimigo. Veja você que era impossível para Ezequias, que já tinha todas as cidades, fortalezas de Judá já tomadas, e Jerusalém trincheirada, não dava prazo, não dava tempo para reunir um exército, para convocar soldados de outras cidades, e Deus despacha o seu anjo, e mata 185 mil soldados assírios, uma solução sobrenatural, inimaginável, imponderável, milagrosa. E é isso que Deus faz por você e por mim. Quando você chega no último furo da correia, no seu limite, diz: agora não tem jeito não, Senhor. Pois então você é candidato a um milagre. Deus faz milagres, Deus opera ainda hoje, Deus responde a oração ainda hoje, e Ele vem e pacifica a nossa alma, enxuga as nossas lágrimas. Mas em terceiro lugar, Deus traz não só livramento espiritual e emocional, mas Deus traz também livramento moral. Livraste da queda dos meus pés. Irmãs e irmãos, nenhum de nós, por mais experiente na fé, por mais maduro na fé, é suficientemente forte para ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Nenhum de nós aqui pode arrogantemente bater no peito e dizer: esse pecado eu não cometo. Disso aí eu estou imune. Não. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, frágeis. É por isso que a Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, não é aquele que está de pé não, aquele que pensa estar de pé, veja e não caia. Se Deus não segurar firme a nossa mão, nós não ficamos de pé. Portanto, entenda uma coisa: não seja rigoroso com as pessoas. Não seja um fariseu que bate no peito: graças te dou porque eu não sou como aquele miserável ali. Se não fosse a graça de Deus, nós éramos não só igual a ele, mas talvez pior que ele. Não censure, não acuse, não seja pesado no seu juízo contra os outros, porque se você está de pé, você só está de pé por causa da graça de Deus. Mas irmãs e irmãos, eu tenho um texto, esse texto tem algo para mim que é sublime. Para mim,
a experiência de Ezequias é também uma espécie de manual de psicologia cristã. Porque, preste atenção no que vai dizer no verso 7. Ele vai conversar com ele mesmo. Ele vai se olhar no espelho. E ele vai ter uma experiência que nós chamamos isso, numa linguagem mais da psicologia humana, de solilóquio. Solilóquio é uma conversa de você com você mesmo. E ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Por que ele está dizendo isso? Porque posso lhes garantir que é mais fácil você confrontar os outros do que você confrontar você mesmo. É mais fácil você fazer um sermão e pregar para 1000 pessoas, encorajando-as, do que você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e encorajar você mesmo. Talvez a pessoa mais difícil de lidar que você conhece na vida é a pessoa que você vê diante do espelho. E de vez em quando você precisa puxar suas próprias orelhas, chamar sua própria atenção, confrontar você mesmo, ter uma conversa no espelho. E é isso que Ezequias está fazendo. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que está acontecendo aqui com ele? Depois de Deus fazer tantas coisas lindas na sua vida, de trazer livramento, de trazer cura, lá está o Ezequias desassossegado, ansioso, roendo as unhas, tomando Lexotan para dormir. E aí ele precisa falar com ele mesmo. Calma, o Ezequias, calma, cara, sossega. O que é isso? Por que você está assim? Você está estressado demais, está ansioso demais, está inquieto demais, está desassossegado demais, você está uma pilha de nervos, está com nervo à flor da pele. Para pensar no que Deus já fez, toma posse do que Deus já fez, volta ao teu sossego, calma o coração, sossega a alma. Eu não sei se você vai precisar de fazer uma conversa assim, diante do espelho, mas de vez em quando a gente precisa fazer uma faxina, não só na casa, mas na alma. E eu queria concluir. E depois dessa experiência dele com Deus, ele toma 3 decisões importantíssimas. A primeira decisão está aí no verso 2, confira comigo. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Às vezes os nossos votos com Deus são votos assim muito curtos, muito pontuais. Se Deus resolver isso na minha vida, eu vou frequentar a igreja sem faltar, pode chover, pode dar sol, 1 mês, pronto, passa rapidinho. Prometo, vou fazer um culto na minha casa. Culto chega, realizou, acabou. Ele diz assim: porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos, porque Deus reverteu situações humanamente impossíveis, improváveis, imponderáveis, porque Deus fez milagres extraordinários na minha vida. A partir de hoje, enquanto eu viver, Deus vai ser o Senhor da minha vida. Eu vou depender dEle, vou falar com Ele, vou invocar o nome dEle. Segundo compromisso, está aí no versículo 9, ele diz assim: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Uma coisa é você orar, outra coisa é você viver depois que ora. Mas ele não vai viver na presença dos homens piedosos não, na terra dos viventes.
É lá onde você pode ser hostilizado, criticado, zombado. Mas eu não vou viver diante dos homens, não vou viver diante de Deus, na tua presença. E aí não adianta usar máscara, porque Deus vê o coração. Terceiro e último compromisso que ela assume, está no versículo 1. Ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quando você diz eu amo o Senhor, 3 coisas decorrem disso. Primeiro, se você ama o Senhor, você declara que ama. E quando eu leio os Salmos, uma das afirmações que são recorrentes dos Salmos é esta: eu te amo, ó Senhor. Qual foi a última vez que você disse para Deus: Senhor, eu te amo? Qual a última vez que você, ao falar com Deus, seus olhos brilharam? Seu coração bateu mais forte? Seu amor por Ele aflorou? Segundo, quem ama, além de afirmar o seu amor, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama a Deus, você tem tempo com Ele. E quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo isso não é prioridade. Você tem tempo para tudo aquilo que é prioridade na sua vida. E eu queria encorajar vocês, irmãos e irmãs, a termos um tempo. Eu não sei qual é o seu tempo. Você vai ser 5 minutos, você vai ser 10 minutos, você vai ser meia hora. Mas para você estar sós com Deus. Eu estou aqui diante de mães e de avós. E se você ler a história da igreja, você vai ver que as pessoas mais influentes na história da igreja, por aquelas mães, que apesar da correria da vida, e de ter muitos filhos, conseguiam fechar a porta do seu quarto, e até os seus filhos sabiam: eu não posso interromper, minha mãe ou meu pai estão tendo uma audiência com o Todo-Poderoso. Terceiro, quem ama não apenas declara que ama, quem ama não apenas tem tempo para a pessoa amada, mas em último lugar, quem ama procura agradar a pessoa amada. Deus não apenas faz uma obra em nós, mas Deus quer que nós andemos com Ele. Deus quer também se deleitar em nós, como um noivo se alegra da sua noiva. É assim que Deus quer relacionar-se com você, com esse prazer, com esse deleite, com esse entusiasmo de amor. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte: a Bíblia não é um livro apenas para você ler com as lentes do retrovisor. Porque às vezes a gente lê a Bíblia só nas lentes do retrovisor. Deus fez. Bom, que bonito, né? Está escutando uma história. Era uma vez, 2, 3 pontinhos, e aí vai. Só que a Bíblia nos informa que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e para sempre o mesmo. O que Ele fez, Ele faz. E o que Ele faz, Ele fará. Deus não se aposentou. Deus não está numa cadeira de balanço. Deus não diminuiu o seu poder. Deus é o mesmo hoje, que é poderoso para fazer o mesmo, reverter situações humanamente impossíveis, por meio da oração. Eu não sei qual é a sua causa impossível, eu só quero dizer para você que Deus pode revertê-la, e de fato Ele reverte. Então nós vamos ter agora um tempo de oração, não é isso? E se você hoje trouxe uma causa, diz: Deus, eu preciso de um toque da tua mão, de uma intervenção tua, de um sinal teu, de uma resposta tua, Senhor.
Eu gostaria que você hoje viesse colocar esta causa na presença deste Deus. E nós vamos levantar aqui a nossa voz e orar ao Senhor. Se vocês tiverem liberdade de vir aqui à frente, quem quer colocar essa causa diante de Deus, eu convido você para vir. E nós vamos orar. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que não rejeita a nossa oração. Vamos orar. Deus, aqui estão tuas filhas, teus filhos, que vieram aqui à tua casa nesta tarde, porque te amam, porque confiam em ti, porque esperam em ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu estás entronizado acima dos querubins, tu tens o domínio do universo, tu tens as rédeas da história em tuas poderosas mãos. Meu Deus, nada foge ao teu controle. O teu trono não é ameaçado. Tu és o soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade. Aqui estamos, com causas urgentes, com necessidades profundas e reais, precisando de uma intervenção tua, Senhor. E agora nós estamos colocando esta causa, como um dia o rei Ezequias colocou aquela carta afrontosa do rei da Síria diante da tua presença. Nós colocamos agora o marido que está agindo com tanta crueldade com a sua esposa, dentro do lar. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Deus. Abranda o nosso coração. Meu Deus, salva este casamento, em nome de Jesus. Nós colocamos aquele filho, aquela filha, Deus, que criado no Evangelho, se desviou do Evangelho. Traz de volta, Senhor. Traz os pródigos de volta, em nome de Jesus. Pois não criamos filhos para a morte, não criamos filhos para o cativeiro. Nossos filhos são teus. E nós os consagramos a ti. Oh, meu Deus, nós colocamos diante de ti aqueles que estão enfermos, em tratamento de saúde, talvez até com diagnósticos difíceis e até sombrios. Tu és poderoso para levantar o enfermo do leito da morte. Tu és poderoso para fazer milagres tais que a ciência vai ficar estupefata. Manifesta o teu poder, estenda o teu braço valoroso em nosso favor, ó Deus de toda graça. Por meio do teu Filho, nosso glorioso Salvador, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, volta o teu rosto para nós, e tem compaixão de nós. Ah, Senhor, tu bem sabes as lutas, as angústias da alma, os dramas da vida, aquilo que tem tirado o sono, que tem tirado a paz, que tem tirado a harmonia do lar, de muitos de nós aqui. Vem em nosso socorro, ó Deus, e dá-nos um sinal do teu favor. Manifesta a fortaleza do teu braço, libertador, salvador, e dá resposta às orações que estão sendo feitas nesta casa, nesta tarde, neste lugar. Meu Deus, que quando as tuas servas e os teus servos voltarem para casa hoje, voltem na convicção de que estas causas já estão nas tuas mãos, e de que tu estás trabalhando por nós, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o teu nome.
Nós esperamos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, e nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Rendemos a Ti a honra. A glória, o louvor agora e pelos séculos eternos. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Enquanto vocês estão aqui, vou impetrar a bênção, e depois vocês se assentarão para as últimas informações e participar do gostoso chá, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o conforto, a alegria e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Podem assentar, queridas irmãs e irmãos.